Eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, de interpretação de textos e de fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora do descritor 12. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Então, vamos lá. Falamos conjunção, advérbio, tem gente que já fica meio preocupado, mas vocês vão ver que é simples. Vamos lá. Estabelecer. O que é estabelecer? É determinar, indicar, demonstrar. Então, vai determinar o quê? As relações, as ligações, as associações e conexões. Então, vai estabelecer as ligações, definir as relações lá. Mas quais relações? Agora, essa palavra parece bem diferente, mas vocês vão ver como ela é bem legal. Relações lógico-discursivas. Lógico tem a ver com o quê? Com racional. E discursivas são a questão dos princípios da linguagem, do discurso, da linguagem. Então, nós vamos definir, tentar identificar as conexões lógico-discursivas que estão presentes nos textos e são marcadas, são determinadas, definidas por conjunções, advérbios, etc. Uai, como assim? Agora vamos voltar nisso aí. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Quando a gente fala de advérbio, conjunção, parece que nós estamos falando de coisas assim que estão bem longe da gente, fora da nossa realidade. Mas são elementos textuais que trazem informações super interessantes, que enriquecem o nosso texto. E quando a gente usa a palavra lógico, a gente está falando de racional, de raciocinar. Então, quando a gente for pensar em advérbio, em locução, em conjunção, nós vamos pensar em raciocinar. A gente lembra daquela palavra gramática, não é? Que é a parte que estuda como que funciona a língua. Então, nós vamos lembrar que gramática tem a ver com raciocínio e interpretação. Nós vamos tirar da cabeça que a gente precisa decorar essas coisas. Não. A gente vai raciocinar e tentar interpretar. Por quê? Porque as palavras, elas fazem parte do texto. E o texto todo tem um sentido. E alguém raciocinou, a gente raciocina para construir o sentido do texto. Então, a gente não precisa decorar. A gente precisa entender o que o texto está falando. E a partir do que a gente entende do texto, é que a gente vai conseguir identificar a função das palavras lá no texto. Então, parece que é difícil, mas não é. É um exercício de raciocínio. Então, quando a gente pensar nesse descritor 12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc., nós vamos lembrar que a gramática também é raciocínio e interpretação. Eu não vou ficar preocupada em lembrar a regra. O que eu vou ficar lembrando? Nem saber a regra, às vezes eu vou saber. Eu vou ficar preocupada em voltar no texto e tentar entender lá no texto, tentar raciocinar e interpretar o texto. Como assim? Vamos ver na prática. Nós vamos visualizar direitinho como que nós vamos raciocinar com gramática aí. Nós temos um texto do menino maluquinho. No texto diz assim: sou maluquinho, mas não sou doido de estragar meus livros. Não rabisque, não dobre, nem rasgue seus livros. Então, essa parte é a parte verbal. As palavras que a gente está lendo aí, tem algumas referências do FNDE, mas nós também vamos analisar agora a outra parte, que não são as palavras, o que está além das palavras aí. Então, nós temos um menino maluquinho que está apontando para baixo aí, né, para o próximo texto, que é não rabisque, não dobre, nem rasgue seus livros. Tem um cartãozinho com
um coração, então é uma mensagem que ele está passando para alguém. Tá, então nós interpretamos, nós sabemos do que se trata o texto, lemos o texto. Então vamos ver o que essa questão aí, como que essa questão está abordando conjunção, advérbio, a questão da gramática dentro desse texto. Vamos ver, a questão diz o seguinte: no trecho, sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros, a palavra destacada estabelece uma relação de A, conclusão, B, explicação, C, contradição e D, alternância. Então, a gente tem o texto todo lá que a gente leu. Só que está analisando apenas uma palavrinha, que é a palavrinha mas. Só que aí vamos ver o contexto que essa palavrinha está empregada. Essa palavrinha está empregada aí numa frase. Sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros. Então, vamos analisar aí. Sou maluquinho, mas não sou louco. Se a gente colocar aí, ó, vamos raciocinar. Gramática é raciocínio. Vamos lá. Olha, se a gente colocar ali uma equação, sou maluquinho, significa dizer que eu sou louco, não é? Porque maluco e louco não são sinônimos? Então, tem alguma coisa aí que tá diferente. Porque o ideal seria dizer, eu sou maluco, se eu estou dizendo que eu sou maluco, eu sou louco. Mas, o que a questão está dizendo? Que eu sou maluquinho, mas eu não sou louco. Então, ele está dizendo o contrário. Eu sou maluquinho, mas eu não sou louco. Então, como que vai fazer com essa questão aí do contrário? A gente vai usar essa palavrinha mas aí para ajudar a construir o sentido. Por quê? Porque quando a gente coloca o mas aí, fica tranquilo. Não fica sem sentido. Porque quando eu falo sou maluquinho, não sou louco, fica sem sentido. Se é maluco, é louco. Mas quando eu coloco mas aí, esse mas, ele traz uma relação de quê? De contradição. Então, esse mas me ajuda a entender que faz sentido, sim, eu dizer que eu sou maluquinho, que o nome dele, no caso, aí é maluquinho. Então, apesar do nome dele ser maluquinho, ele não é nem louco de estragar os livros. Então, esse mas aí, olha que interessante, a gente raciocinando, a gente entendeu que ele está trazendo o quê? Uma relação contrária, de contradição. Então, a resposta aí para essa questão é a letra C, contradição. Porque o mas, ele traz essa ideia aí do contrário, do contradição. Viu como a gente conseguiu raciocinar no texto e chegar à resposta da questão raciocinando? Nós temos sempre que lembrar que gramática é raciocínio e interpretação. A gente pode até buscar algumas regras, mas a gente tem que voltar no texto e ler para tentar entender o que quer dizer. Vamos treinar mais uma vez. Nós vamos ver agora uma questão do SAI-RO que diz assim: leia o texto abaixo e responda. O texto se chama Agora Só Falta Elas Voarem. Vamos lá ver o que está falando esse texto. Agora só falta elas voarem. As magrelas não são mais as mesmas. Elas continuam tendo duas rodas, pedais, guidão, selim e quadro. Mas evoluíram tanto que hoje estão a anos-luz das bicicletas que animaram a infância de qualquer jovem de 20 anos. A propósito, faz exatamente 20 anos que o americano Gary Fisher promoveu a mudança radical nesse mundo das duas rodas. Nas pacíficas montanhas de Mare County, na Califórnia, Estados Unidos, ele construiu a primeira mountain bike, um modelo robusto de bicicleta preparado para enfrentar todo tipo de terreno. De lá para cá, elas incorporaram tantas evoluções que passaram a impulsionar os avanços dentro das fábricas de bicicletas em todo o mundo. Então, está falando que agora só falta as bicicletas voarem, né? As magrelas, está falando sobre a evolução das bicicletas. E aí a questão, ela vai tratar de um termo lá, de uma expressão dentro do texto. Vamos lá ver a questão. A questão diz, nesse texto, a expressão faz exatamente 20 anos dá a ideia de letra A, causa, letra B, lugar, letra C, modo, letra D, tempo. Então, vamos pensar aí nessas alternativas. O que é a causa? A causa é
o motivo, a razão. Nós vamos achar o porquê de alguma coisa. O lugar é o local, a posição, onde está acontecendo, onde marca a posição dentro do texto. O modo é a maneira, a forma, como que as coisas acontecem. E o tempo é o período, o momento, quando. Quando a gente volta lá, ó, faz exatamente 20 anos está falando do porquê? Está falando do local? Está falando como? Não. Está falando o quê? Sobre o momento, o período, quando. Então, quando a gente está nessa expressão aí, ó, a expressão faz exatamente 20 anos, ela vai dar a ideia de quê? De tempo. Então, a resposta para essa questão aí é letra D, tempo. Então, como é que a gente fez para descobrir a resposta para essa questão? Nós vamos raciocinar e interpretar. Nós vimos lá, ó, 20 anos. 20 anos ele dá a ideia de quê? De tempo. Tá vendo que foi voltando? Eu não preciso decorar. Eu só preciso entender que a relação das coisas, se eu falasse, por exemplo, no chão, chão seria o quê? O lugar. Então, é voltar na questão e tentar raciocinar. Descritor 12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. É para a gente pensar que a questão do raciocínio, a gramática também é raciocínio e interpretação. Então, para as pessoas que acham que português é só decorar, que aprender língua portuguesa é decorar, não é. É um grande desafio e é muito mais gostoso, porque a gente pode voltar no texto, interpretar o texto, tentar entender o texto, por que aquela palavrinha está lá, para a gente achar a resposta da questão. Tá certo? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!